Então tem que entender, a cerveja não é de quem faz, é de quem a consome, para começar. Aoba, família cervejeira! Gleicinho Silveira por aqui. E sejam todos bem-vindos à primeira rodada dessa birosca que está estreando hoje. O Balcão 360, mas afinal de contas, o que é o Balcão 360? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar primeiro o que é o balcão. Antes de qualquer coisa, o balcão é o lugar de troca, de coletividade, de conexão. Né? Quem nunca brindou, fez uma amizade, se emocionou, se jogou na magia do balcão. É um lugar que é basicamente, claramente místico, né? Onde todas as vozes se entrelaçam, se equalizam e encontram paz no meio de debates calorosos, acalorados, muitas vezes debates improváveis. O balcão tem esse poder, essa magia. Então, seriam por causa dos teores alcoólicos? Talvez, mas não só por causa deles. Como eu falei, cara, existe uma magia quase respeitosa em encostar o cotovelo nessa fronteira invisível e sedutora que cede e absorve e faz uma troca não só de produtos e serviços, mas também de vivências, experiências e sentimentos. E para trocar hoje comigo, estreando esse balcão maravilhoso, giratório, um cara que tem uma estrada que vai do lado B ao lado A, um grande disco de vinil de histórias com dois lados incríveis, que é o Sadi Homeless, batera do Neon de Nós, mestre cervejeiro, e tudo isso de longa data, é uma simpatia pessoa e vai abençoar. Vamos fazer esse brinde de estreia do Balcão 360. Seja bem-vindo. Opa, ô Gleison, prazerzão estar aqui fazendo essa estreia, que é uma reestreia, na verdade, depois de 4 anos, né? Para quem acompanhou também a Eulabier, mas é legal esse negócio de balcão, eu acho que é um dos lugares de destaque dos bares para mim, sempre é o balcão. E tem um balcão, tinha, agora hoje em dia acho que não existe mais, no Neumarkt Shopping, em Blumenau, um lugar chamado como é que é? Gruta Azul, Uhum. tá? O bar era só um balcão em formato de U, gigante. Nossa, Acho que maravilhoso. cabia no balcão umas 40, 50 pessoas, né? E aí tinha um cliente assíduo desde a primeira noite do bar, e ele ficava no mesmo cantinho sempre. E aí, quando o bar fez 1 ano, aí os proprietários pegaram um, imagina, um moldezinho de gesso, botaram no canto do bar e o cliente apoiou o cotovelo no molde de gesso. Então ficou o molde de gesso do cotovelo, ficou o molde do cotovelo no balcão. O que Nossa, que é mais do que isso? é o verdadeiro Hall da Fama. Isso é o Hall da Fama. Exatamente. E o Ca- bar fechou antes de eu poder fazer a minha entrada no Hall da Fama do Gruta Azul lá Nossa, em Blumenau. eu acho que quem tá vendo, ouvindo isso daqui, tem que ressuscitar essa ideia e fazer essa homenagem e continuar o legado, né? Assim como a gente está continuando o legado aqui do Labia Hopcast, e alguém continuar o legado do Gruta Azul, porque essa ideia é fantástica, cara. É, show de bola. Isso, cara. E Balcão é isso. Acho que foi essa grande motivação para esse nome, um nome em português, um nome que as pessoas têm tatuado na memória, né? Na história, né? E se o boteco é um lugar de democracia, o balcão, paradoxalmente, é o lugar do caos, né, cara? E da harmonia também. É o lugar, o lugar mais caótico ao mesmo tempo que harmônico, né? Por si só, assim. Tudo acontece depois que a cerveja é aberta, os brindes são feitos. E pra gente brindar e começar os trabalhos, né? Fazer esse brinde inicial, eu queria saber se você vai preparar alguma coisa para beber hoje, pra gente molhar a palavra. Então, já que o papo é com Minas Gerais, pô, falou em balcão, falou em Minas, os balcões mais loucos estão em Minas Gerais, velho. Tem. Aquelas estufas sensacionais, aquele copo Lagoinha, aquele fígado com jiló, velho, uma saudade louca. Já por estar com saudade de Minas, Hum. eu não peguei uma cerveja mineira, mas peguei uma cerveja que a gente chama de Bacon líquido, uma Nossa. Urval, que é uma cervejaria aqui de São Vendelino, uma pequena cidade a poucos quilômetros de Porto Alegre. Uhum. E essa Rauch Beer é uma cerveja que eles fazem super bem, já levou diversas medalhas, diversos prêmios. Uhum. Então, vamos brindar
porque bacon é vida, né, Gleison? Então, é uma cerveja malteada, né, Sadi? Com Exato. malte defumado, quer dizer, né? O malte defumado traz para ela uma característica única. Essas cervejas são originárias da região de Bamberg, né? Na Franconia, no norte da Baviera. E então lá eles têm essa característica. No centro da pequena cidade tem 10 microcervejarias que fabricam, né, diversas cervejas de trigo, Märzen, Lager, enfim, várias cervejas com essa característica que pode ver que ela tem uma coloração, né, que já revela que ela vai ter um caráter maltado. E como esse caráter maltado é bem presente, também a lupulagem faz equilibrar. Então, ela é uma cerveja que tem um certo amargor, mas a complexidade Nossa, desse que aroma, delícia. e tem o leve adocicado do malte, mas tem claramente esse aroma salgado de bacon. E não precisa dizer que ela harmoniza muito bem com qualquer comida mineira, né? Então, e Então, tu, vai brindar com o quê, Gleice? Então, meu amigo, aproveitando que a gente está gravando esse rolê agora, está indo para o YouTube, está indo para as plataformas de vídeo também, então as pessoas estão podendo ver a cor da cerveja, estão podendo ver a formação de espuma, tudo isso, saber um pouco mais das características. Eu tô indo de Prússia Bia, tô indo de Mineirinha, tô indo de interior de Minas Gerais Show aqui. de bola, Mineirinha, Prússia. A É um Prússia, pô, trabalho sensacional também, esses rótulos dessa linha estão lindos. nossa, lindo demais, cara, uma arte incrível. Leva a gente pro mundo da fantasia lupulada através da expedição do lúpulo, que são cervejas single hop, que são cervejas que levam apenas uma variedade de lúpulo na sua composição. E aqui eu tô indo de Chinook, a base é a mesma, é um clube de cervejas. É um clube de cerveja que vai durar um ano aí, já estamos na metade. E agora eu vou beber uma IPA muito espetacular, que eu sou suspeito para falar da Prússia Bia. Single Hop Chinook. Vamos lá abrir aqui pra você escutar o barulhinho. Nossa. Aí, tá. Isso ficou bonito. Não, invadiu demais o cheiro aqui. Então tá. Especiarias, Saúde. né? Ó, deixa eu servir. Aproveitar agora que tem câmera. Vou servir pra câmera aqui. Meu Deus. E é claro que eu tô bebendo no... Eu tô bebendo no irmão do meio do copo Lagoinha. Show de bola. Que é o famoso Lagoa. Então saúde, Sadi. Tamo junto. Saúde. E que a fonte nunca seque, vindo ao longo ao balcão 360. Que a fonte nunca segue. Rapaz, que cerveja. Genial. Nossa. Uma IPA muito equilibrada. Muito equilibrado. E aproveitando até, né, cara, pra quem tá chegando aqui agora, através do YouTube, falar pra vocês que estão no YouTube nesse momento e viram a cor dessa cerveja, vou até mostrar de novo um pouquinho. Viram a cor dessa cerveja, viram a espuma, olha que espuma bonita. Vocês podem também ouvir esse papo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em todas as plataformas de áudio, com um tratamento específico para áudio. Não é só um Ctrl+C, Ctrl+V da nossa fala aqui. Existe todo um trabalho de edição também para que você tenha uma experiência exclusiva também no áudio. E se você está escutando esse papo no Spotify, no Deezer, chega aqui no YouTube que você está perdendo a cor da cerveja. Você tem que ver isso. Prólogos feitos, né? A estreia de hoje só é possível mesmo graças a pessoas incríveis e extraordinárias que estão com a gente lá na nossa comunidade, lá no apoia.se/balcão 360, balcão 360, sem o tio, balcão, como fala Fablione, balcão da banda, que seguraram minha mão e acreditaram no potencial do meu trabalho, né? Me deram força para que eu chegasse aqui hoje, nesse novo momento, abrindo os trabalhos. Vocês são muito fortes, vocês são incríveis. E minha gratidão é proporcional a todo o carinho e confiança de vocês. Abraço aí a família Prússia Bia, Parte Comunicação, Escola Mineira de Sommelieria, que seguem apoiando, seguem conectados com a gente aqui. E especialmente minha mulher, Ricele Rosário, que está comigo aqui na produção, percebeu que eu não desistiria do universo do podcast. E a gente segue junto, internalizando, trazendo para casa cada vez mais serviço para casa. E obrigado, meu amor, Ricele Rosário. E Danilão Soares, que segue comigo na edição desse podcast de áudio. Então, se você está escutando isso no áudio, trabalho aí de Danilo Soares. Provavelmente ele vai colocar uma salva de palmas agora, algum meme. E, e para a gente começar mesmo a se jogar aqui nas nossas pautas, né? Queria dedicar esse episódio à memória e ao legado de Marco Falcone, que deixou a gente recentemente, né,
agora no começo de 24, que nos deixou muitos aprendizados e histórias para todos os apaixonados por cerveja, independentemente do nível de contato com a bebida. Falcone era aquele cara que te abraçava e bebia contigo o que a cerveja pudesse proporcionar para ele, cara. É um grande amigo que a cerveja me deu. Tivemos várias histórias juntos, assim, o Falcone, assim como eu, fomos precursores, né, desse movimento cervejeiro. Falcone, obviamente, com a Falk Beer, né, fez rótulos que se perpetuam aí agora com o Max, né, o pequeno Falcone, e algumas passagens muito legais. Sempre brindávamos, né? Como Uhum. eu brindo, que a fonte nunca seca. Ele tinha o brinde viking, né? Que ele sempre fazia. Noé! É isso aí. E, nossa, a gente assinava muitas coisas por um mundo cervejeiro melhor. Mas uma das melhores passagens que teve com o Falcone é quando eu fazia o Extra Malt. Extra Malt era, época pré-podcast, ele era era um palco, né, de um auditório onde a gente fazia um bate-papo cervejeiro. E uma vez o Falcone, né, foi convidado várias vezes e ele veio e casualmente era a véspera Uhum. do programa, era Dia dos Namorados. Então, inclusive isso, Falcone e eu passamos um Dia dos Namorados juntos. E a gente sempre lembrava disso e sempre tive um carinho muito grande pelo Marco, por toda a família, sempre fui Uhum. muito acolhido e fico feliz de poder fazer junto contigo essa homenagem aí ao mestre Falcone. Com certeza, saúde, que a fonte nunca segue. Pô, Sadi, e também deixar um abraço pro Max, grande camarada, grande parceiro. Em breve a gente vai estar pousando na Falk Beer pra gravar lá. E falei com o Max, gravo com ele só se for do lado do tanque, pra gente não ter hora pra acabar. E ele aceitou. Então já já Não, estaremos. o Max está indo nos mesmos passos. Agora É. mesmo, eu não pude ir a Blumenau. Blumenau foi o centro da cerveja, né, durante o fim de semana anterior a que a gente está gravando. Uhum. E o Max mandou de lá um brinde também já. Ou seja, tudo continua. A cerveja nos deu um grande legado. Sim, pô. E como você falou, cara, assim como o Falcone, você é um dos baluartes, né, desse universo cervejeiro, estando inserido nesse mundo aí, sei lá, talvez quase 40 anos já. E Esse ano, agora em 2024, faz 40 anos que eu fiz a minha primeira cerveja na nossa. panela. Você lembra o que foi? Como é que você conseguiu esses insumos? Foi horrível. Não há como Não, que é assim, acreditar. ó, a história é a seguinte: minha família sempre teve Aham. um respeito muito grande pela cerveja. Não éramos bebedores contumazes diários, nem era em encontros familiares. Meu avô guardava um engradado de uma cerveja especial, diferenciada, para fazer os encontros e tudo mais. Sempre Uhum. se falava muito sobre cerveja. Eles lembravam que o meu bisavô contava da Alemanha. E aí, eu muito cedo, eu já fiz vestibular e escolhi engenharia química. Mas não pensava em fazer cerveja. Eu queria trabalhar no polo petroquímico, que seria um grande campo de emprego. Mas quando eu fui no polo, eu senti aquele cheiro de benzeno, tolueno, chileno. Digo, não, velho, eu não vou ser feliz aqui dentro. Logo depois disso, teve uma primeira visita na companhia Cervejaria Brahma, em Porto Alegre, que era uma fábrica impecável, né? Que é aquela que a gente brinca, uma limpeza hospitalar. E eu Uhum. visitei a fábrica e digo, aí sim, aí estou no meu habitat natural, né? E era uma fábrica modelo. Para ter uma ideia, eu cheguei a ver a Brahma fazer fermentação aberta, né? Caraca, isso aí. Isso era uma coisa que muito pouco tempo depois se encerrou. Mas então aí depois eu fazendo engenharia química e tendo visitado a Brahma e tendo a história da família, porque lá o teu tio avô fez cerveja, não sei quem fez cerveja. Eu fui para a panela. Aí que eu me deparei com uma realidade dura Uhum. que não se conseguia insumo cervejeiro. Por quê? Porque não havia micro cervejaria, haviam pequenas cervejarias familiares, mas que importavam diretamente as coisas da Alemanha. Tinha muito pouca maltaria aqui no Brasil, nesse período dos anos 70, 80. Todas elas eram ligadas à Brahma ou Antártica, né? Uhum. Tinha já, onde hoje é agrária, era uma maltaria da Antártica. Caraca. Ela foi construída por incentivo da Antártica e havia as maltarias da Brahma. Então, é complicadíssimo conseguir malte. Lúpulo nem se fala. Mas comecei a me informar e aí descobri que em loja de religião afro
loja de Umbanda, Uhum. eles vendiam. Tinha um saco de. Fui lá, na loja Cangeire, aqui em Porto Alegre, tinha um saco de malte aberto, sei Ah, lá eles desde vendiam quando, malte? estava lá. Eles Um vendiam. saco de malte. Caraca, cara. Tá? E uns pacotinhos de plástico assim, também da minha mão, fechada, amarrados com um aramezinho, que era de lúpulo. Um lúpulo Cara, mas era lúpulo mesmo? amarelado, já Era. nem mais para alambique servia. Mas eu não Caraca, sabia Sadi, disso, né? muito massa, cara. Nunca imaginaria. Né? E aí eu fui atrás dessa história, claro. A primeira receita que eu fiz, que era a receita de colonos. O que Uhum. os colonos faziam? Era muito caro comprar cerveja para o colono que vivia de vender batata, de vender leite. Então eles faziam a própria cerveja da maneira que dava. Eles trouxeram da Alemanha alguns ensinamentos. Mas a primeira receita eu lembro. Era uma lata de banha de água. Por que uma lata de banha? Porque Nossa, a lata de banha padrão é 18 litros. Então, para dizer, a quantidade era uma lata de banha de água. malaca. Então, 18 litros de água. Óbvio que era água que tivesse, né? Nem se Uhum. sonhava em corrigir sais de água, não. 1,6 kg de malte, olha só, para 18 litros. Caraca. 1 kg de açúcar, casca de quilaia. A quilaia é uma árvore nativa, ela tem uma casca que ela ajuda na tensão superficial. Curiosamente, Uhum. anos depois, um cervejeiro estava fazendo um Uhum. estudo sobre a quilaia por encomenda de uma indústria química, não sei qual. Uhum. Mas Mas ajudava na isso para a espuma? cor Era pra. era caramelo para dar cor na cerveja. Aham. Porque com 600 de malte não dava cor nenhuma, ficava Uhum. praticamente transparente. Então botava um caramelo para dar cor. Mas isso foi a primeira. Fermento, fermento Fleischmann, sabe de uma latinha amarelinha? Sim. É esse mesmo, É o que é classicão de bolo, Saccharomyces né? cerevisiae. Não deixa de ser fermento de pão. É. Que De tem pizza, né, fermento galera? Acho que usam muito pra químico pizza e aí. Aham. fermento biológico, né? Que hoje, se a gente pegar e abrir um pacotinho de Levtech, de Biolab, vai ver a mesma configuração que tem no Fleischmann, porque é Uhum. tudo Saccharomyces cerevisiae, tudo da mesma família. Uhum. Claro, alguns são destinados a estilos, nós já sabemos. Mas era o que tinha. Uhum. Claro que não sabia contar a levedura, estourava a garrafa, aquilo Uhum. tudo. Mas os colonos faziam isso para poder ter cerveja para beber. Então eles conseguiam cerveja com 3,2 de álcool, Uhum. era mais ou menos isso, e todo mundo tomava, a criançada tomava. Era o que tinha. Aí, por minha parte, eu comecei a ver, porque só tinha livro sobre cerveja, livro de cerveja nível industrial. Não tinha Sim. nenhum livro sobre cerveja artesanal, isso não existia. Não, lembrando que não tinha internet também, que Pô. o telefone era DDD ou DDI, não dava para sair. Né? Então eu comecei a descobrir, comecei a tostar o meu malte. Comprava o malte lá, mas Uhum. eu tostava ele para poder ter uma cerveja com aspecto mais âmbar, ou para ter uma cerveja escura sem adição de caramelo. Né? Comecei a diminuir a quantidade de açúcar até chegar a zero e aumentar. Descobri o teste do iodo para saber se tinha convertido, e assim fui fazendo. E tinha uns malucos outros que faziam, Uhum. inclusive o Marcelo Carneiro, nessa época em Ribeirão Preto, o Marco Falcone, já também um pouco depois disso aí em BH, aqui tinha em Capela de Santana, não, aqui perto da Barley, pessoal. Então, em Abora, aqui em Santa Catarina, tinha um pessoal fazendo isso aí. Até que chegou o Dado Beer. E o Uhum. Dado Beer aí profissionalizou, ou seja, tinha os dois fazendo cerveja. O Dado Beer empreendeu na cerveja artesanal e ele tinha, por causa da questão da família de industriários, acesso à matéria-prima importada. Então ele podia importar maltes, podia importar lúpulo, Uhum. levedura, e aí sim, aí foi o primeiro lugar que eu vi aqui no Brasil escrito Lei da Pureza, o Reinheitsgebot, foi no Dado Beer em 1996. Pô, fantástico, Sadi. E uma coisa que você falou que é impressionante, você já até fez um raio-x dessa trajetória. Como é importante, como foi importante, né, a questão do colono, né, alemão, para trazer a informação enfim, ajudar a fundar as primeiras fábricas, trazer nos cadernos, né, trazer até na tradição oral, né, a questão da receita da cerveja, do que se fazer.
E até aproveitando Claro, esse gancho que você já trouxe um pouco dessa trajetória, e como também a proposta, eu acho que desse programa é ajudar muita gente também a entender um pouco do que é a cerveja, que universo é esse, e que quando a gente fala cerveja, a gente não está falando só de cerveja artesanal, a gente não está falando só de craft beer, a gente está falando de toda uma tradição, e mais do que uma tradição, uma genealogia, né, cara, da cerveja que vem de África e se perpetualiza e se vem pro novo mundo através muito do sabedoria dos colonos também. Enfim, é uma fusão de linguagem que eu tô querendo dizer e construir. Como você observa, então, esses 40 anos passados, comparativamente com hoje, né? Com o que a gente tem hoje sobre o movimento da cerveja artesanal, dessa dualidade com uma cerveja popular. O que você consegue observar desses 40 anos de cerveja aí, cara? bom, primeiro que a cerveja tem uma vocação por ser uma bebida popular e assim sendo, dependendo da maneira como ela é abordada, não é? Eu digo que a cerveja artesanal ela atende uma demanda específica de aroma, de sabor, de buscar quebrar barreiras, de entender complexidades, que é uma coisa. Mas tem uma demanda muito tropical e muito gregária de tomar-se cerveja em percurso, em quantidade. Uhum. E aí tem que entender que tem que ser uma cerveja que, primeiro, não tenha um teor alcoólico tão alto quanto uma IPA, quanto uma, enfim, o próprio Rauch, Barley Wine, Uhum. mas e que caiba no bolso. Uhum. Então tem que entender que a cerveja não é de quem faz, é de quem a consome, né? Uhum. Para começar. E a Alemanha até hoje se caracteriza por ter cervejas de longo percurso. O pessoal lá gosta de tomar a cerveja, não é para tomar dois meios pints, né? Não, é para tomar cerveja. Isso veio para cá com os colonos. E não é só alemão, cara. Uhum. Sabe que é engraçado? Eu pesquisei bastante. E eu ainda comecei a me interessar por cerveja numa época que nós tínhamos várias cervejarias familiares ainda operando no Brasil. Uhum. Que, se a gente for analisar em volume, né, produzido, era craft beer, era micro cervejaria. Uhum. Porque caras podiam fazer 250 mil litros mês, algumas 1 milhão mês, mas isso ainda é muito pouco. E eu conheci algumas. E, engraçado, por exemplo, uma cerveja muito famosa aqui no Sul, a Serra Malte, né, ela começou da cervejaria e maltaria da Serra, Uhum. né? E era dos irmãos Bramati. Bramati não é bem alemão, né? Bramati, faz favor, É. é Só se italiano. fizer assim, né? É. Na fronteira com o Uruguai tinha a cervejaria Gazapina. Nossa. Gazapina não vai ser um bávaro, né? Uhum. Em Caxias, uma cerveja famosíssima que eu tomei, boa, já um caráter mais lupulado. Lembrava a antiga original de Ponta Grossa. Aqui era da família Leonardelli. Nossa, cara. Então, os italianos também Uhum. trouxeram cerveja, como trouxeram vinho, e alguns alemães trouxeram vinho, mas claro que a cultura germânica sempre prezou muito, porque fazia os Kerbs, aquelas festas de Kerb, que eram festas de 3 dias tomando cerveja, faziam as Oktoberfest, né? Que uma das mais antigas é de Porto Alegre, uma sociedade alemã, né? Que ainda Uhum. existe, ainda é feita. E a de Blumenau não tem 40 anos. Né? Nota 10, excelente, mas não é tão antiga assim. E então virou esse estereótipo: alemão, cerveja. Uhum. Só que também tem critério para tomar, não é qualquer cerveja. Né? E aí a gente começou a ter acesso a diversos rótulos, e aí começaram a aparecer alguns estilos diferentes. O primeiro estilo diferente que apareceu aqui no Brasil, que eu lembro, que antes aqui no Brasil tinha cerveja clara, cerveja escura, Uhum. não é? A cerveja comum, a cerveja forte, que eram as extras, não é? A cerveja escura quase 100% era feita com corante caramelo, não tinha adição de malte escuro, ou Uhum. não tinha o caráter tostado que hoje a gente reconhece em diversos estilos.
Né? E era isso que tinha no Brasil. Aí apareceu uma cerveja de meio litro, um copázio enorme assim, e serviam só em restaurantes alemães, e o pessoal começou a ficar interessado, que era a Erdinger. Uhum. Primeira cerveja especial que apareceu foi a Erdinger. Junto, quase no mesmo ano, ou um ano antes, ou dois, do Dado Beer. Ou seja, era o início do início. Isso aí na década de E aí, 90. 90? exatamente, era uma coisa engraçada. Tu chegava, a gente foi tocar em Pomerode, Santa Catarina, fomos almoçar, e eu olhei numa mesa, o garçom, todo trajado, típico, pegou aquela garrafa, que já era diferente, a garrafa de meio litro, padrão alemã, aquela, pegou aquela taça gigante, e eu só olhando para ele, eu não conhecia, cara, não tinha internet, não se conhecia as Uhum. coisas. No Brasil não podia importar cerveja, só na época Collor que se começou a poder importar alguma coisa. Mas se importava lata, não se sabia da cultura. E o cara começou a servir aquela cerveja, e ele já tinha sido treinado, ele fez todo o serviço correto, deu aquela Uhum. sacolejada, entregou aquela taça enorme com aquela espuma que parecia um sorvete. Eu olhei, eu quero um negócio desse, cara. Uhum. E todo mundo olhava e queria. Mas se tu não explicasse que era uma cerveja diferente, que tinha um aroma frutado, que ela era turva, que ela ia ter um outro, mais carbonatada, o pessoal achava que ia tomar Skol e não ia gostar. Então tinha que ter o briefing. E até hoje, Uhum. a cerveja artesanal, ou a craft beer, tem que ter um briefing. Porque se tu pegar um incauto e der uma smoothie para ele, por exemplo, o cara vai dizer: não, isso não é cerveja. Então é bom brifar. Ó, Uhum. essa cerveja é mais amarga. Ó, essa cerveja aqui, pô, é mais encorpada. Ó, essa aqui tem bastante gosto de tostado, parece café. Aí a pessoa vai quebrar aquela expectativa da mesmice da qual é feito o gosto da galera, do povo médio. Pô, total. E ao longo desse tempo, né, tá trazendo a experiência Brasil e certamente você conhece outros mercados. Eu queria que você de repente trouxesse uma comparação tipo com o mercado americano, que como o Brasil tá hoje comparado de repente com o mercado americano em relação à cerveja artesanal. Você acha que um grande boom que a gente vai falar boom no quesito popular, moda e etc. Porque a cerveja tá aí, ela sempre foi moda, ela sempre esteve na moda. Então, Mas você acha que tá havendo um declínio na cena brasileira comparado com tipo americana, por exemplo? é assim, Gleison, claro que a partir do final dos anos 70, dos anos 80 e eclodiu nos anos 90 Uhum, a Beer Renaissance norte-americana. Né? Começou lá com a Albion, com a Sierra Nevada, com a uhum, própria Anchor, né? Porque eles estavam tendo um declínio de consumo na cerveja, que estava muito careta a cerveja, tipo imitando a inglesa, uhum, ou imitando a alemã barata e sem gosto. E aí o pessoal começou a experimentar os lúpulos autóctones nacionais, e aí viraram uma chave, né? E aquilo começou, então, a partir de cervejeiros caseiros, pequenas indústrias começaram a trazer essa novidade. Então, os certo. norte-americanos pegaram estilos britânicos, estilos germânicos, estilos belgas, e fizeram um superlativo, com Sim. mais lúpulo e lúpulo diferente, com mais malte, e criaram trouxeram alguns maltes de duas fileiras diferentes também, e com leveduras preparadas para aguentar mais teor alcoólico. Então, eram cervejas com muito malte, muito álcool, muito amargor, muito tudo, por um lado. Ok, isso cresceu muito e teve um declínio. Chegaram a 3.000 cervejarias e daqui a pouco tinha 1.200. Uhum, Aí se ergueu de novo, chegaram a 5.000, daqui a pouco tinha. Então, tem que entender que isso é cíclico. Porque no Brasil nós estamos num desses ciclos. entendi. Não é? Nós chegamos a 1.700 cervejarias, né, registradas no mapa, e agora muitas estão fechando as portas. Não é? Mas isso é normal por quê? Porque o mercado se regula. Tem que entender uma coisa que a gente não deve perseguir a experiência norte-americana. A gente Uhum, deve observá-la e criar a nossa. Por quê? Porque o poder aquisitivo e o poder e a vocação consumista norte-americana é diferente da nossa. uhum, Aqui, se você fizer cervejas hiper especiais para beer geeks,
você vai vender 2 pints para cada um. E deu. O resto do barril vai ficar para você tomar no seu tap room, no seu beer pub, né? Então tem que entender que ainda hoje a gente precisa dar a cerveja que o povo gosta. E não tem que ser didático. Tu tem que dar cerveja boa. Tu vê que a coisa voltou. De novo, os Estados Unidos agora estão estabilizaram, mas se tu for olhar várias cervejarias hipsters, né, mega hophead, hoje estão trazendo cervejas lager. Sim. Fáceis de tomar, excelentes, pode qualquer Bohemian Lager, ou cervejas lagers que estão refazendo o mercado norte-americano. Por quê? Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Daqui a pouco o lúpulo chegou na tampa, no topo. Daqui a pouco o mastulático, o dulçor, a pastry também está chegando no topo. E aí então voltam as cervejas que são gregárias. Então acho que o nosso mercado ele está se autorregulando, mas só que nós temos um problema de que a nossa competição não é por qualidade, é por preço. Então eu vejo micro cervejarias aqui perto de Porto Alegre, e eu sei que tem também no interior de Minas, que daqui a pouco estão vendendo a R$7, R$8 o litro a sua cerveja. Com todos os meandros tributários, com todos que fogem do oficial, com muitas vezes, inclusive, insumos de descaminho, que a gente sabe que tem bastante, né? Cargas de malte são saqueadas por aí, né? Acabam usando lúpulos já fora de safra, né? Que estão ficando mais, na liquidação mais barato. Então, são cervejas que elas tentam trazer muito menos aroma e sabor com a mesma quantidade de álcool. Sim. Né? Agregando raimaltose, ou seja o que for. Sim. Então, é um vetor só de álcool. E a galera toma, fica contente, mas só que tem que entender que não dá para querer competir com o que faz uma Ambev e uma Heineken. Não. Tem que se unir entre as cervejarias para poder ter um produto diferenciado. Pô, total, cara. Uma das coisas que acho que eu mais falei assim, ao longo desses anos fazendo podcast, e o que a gente, né, que se envolve e gosta de cerveja, gosta de música, e o balcão é essa alegoria, que é a alegoria da história, né, da questão da memória afetiva, de como conquistar além do produto, né? O que vai ser tatuado na alma do cliente, assim. Eu acho que a cerveja tem esse potencial porque ela agrega momentos, ela agrega encontros, ela é ilustrativa. Tem cerveja que você vai lembrar, você vai tomar e você vai lembrar de uma situação que você viveu anos atrás, com quem você bebeu, brindou. E eu acho que é isso que, de repente, a indústria da cerveja artesanal não abraça de uma forma até publicitária mesmo, até de construção de narrativa, de storytelling. A internet fala tanto de storytelling e eu vejo que é criado poucas histórias em torno da cerveja artesanal. Você compactua dessa visão, assim ou não? Compacto e digo mais, tem muita cervejaria com uma bela história para contar e que não, que às vezes não tem força motriz, porque no momento que tem CNPJ, faz cerveja em casa é uma maravilha, espetáculo, é poético, é lindo. Aí quando tu bota CNPJ, meu chapa, aí tem que correr atrás de um monte de coisa. E aí acaba, não é mais cervejeiro, tu é administrador. Então, daqui a pouco não sobra tempo ou não consegue entender como é que tu vai contar a tua história. E aqueles que são investidores, que têm poder econômico para fazer a sua cervejaria, eles inventam storytellings, eles fazem histórias saídas do nada. Então, acaba ficando muito sem base. Sem raiz Né? mesmo. E assim, eu digo, quando a gente está trabalhando com um produto como cerveja, né,
a gente precisa entender que é obrigação do cervejeiro fazê-la bem. Tu não tem desculpa para fazer cerveja meia boca hoje. Tem informação, tem laboratório, tem insumo, tem tudo. Tá? Então, tu tem que descobrir o que tu quer fazer com a tua cerveja. Fundamentalmente é isso. Pô, fiquei até sem palavras, porque é uma reflexão muito boa. E principalmente, assim, é tudo ao mesmo tempo, né? Como você falou, o cara não é mais um cervejeiro, o cara, enfim, tá correndo atrás de tudo, ele tem que fazer um marketing e assim, não um depoimento, mas compartilhar com vocês que é difícil demais, gente, criar conteúdo, acho que olhar para a própria história, entender naquela história quais são os potenciais dela, isso não é fácil, cara, não é fácil. Ainda mais enfim, nessa constante sociedade rápida, de consumo rápido, de conteúdos rápidos. Hoje você fazer um podcast é quase um bastião da busca da reflexão. Então é difícil você refletir. Às vezes é difícil você olhar para a própria história e elencar ali, cara, mas o que é legal aqui? Mas eu digo assim, vale a pena. E procura ajuda. Eu acho que também Claro. procurar ajuda vale a pena. Significa, eu não vou ter grana para isso, mas enfim, conversa. Eu acho que o balcão também ele também tantas histórias que acontecem no balcão, acho que tantos relatos, tantos feedbacks que as pessoas têm, principalmente para quem tem brew pub, que produz a própria cerveja ali, de repente tem acesso a vários feedbacks ali, várias histórias linkadas àquele brinde, que deixa um gravador ali, sei lá, dá um jeito de registrar isso e vai construindo aos poucos, né? Mas, Sadi, por favor. Fala. Não, eu queria emendar nessa questão dessa contação de história, uma vez que você já colaborou na contação da história cervejeira e da comunicação cervejeira também durante muito tempo, né? Através da revista, o próprio programa do mestre cervejeiro Eisenbahn foi uma colaboração incrível na comunicação cervejeira. E eu queria te perguntar desses desafios, dos desafios desses formatos que você operou e ainda opera aí na comunicação da cerveja. Olha, vou dizer uma coisa, isso veio à tona porque aquela coisa. Eu tive uma curiosidade, eu busquei informação numa época que isso ainda era um conhecimento que estava dentro das cervejarias com os mestres cervejeiros, né? O que se ensinava no meu curso de engenharia química era muito pouco em relação ao que se fazia. Então, eu comecei a buscar oportunidades. E quando vi uma oportunidade, eu corria atrás de informação para poder suprir aquela dúvida. Então, aí vem tudo junto, né? O cervejeiro, o engenheiro e a banda. A banda começou, eu estava cursando engenharia. Carlão fazia arquitetura, o Tidinho engenharia civil e eu engenharia química. E a gente, então, tinha essa questão da universidade de estar dentro de um meio acadêmico, né? E aí, eu já começando a tocar, tinha essa relação também com a cerveja, e quando a banda começou a viajar, eu comecei a ver aquela realidade cervejeira que eu te falei dos anos 80. Conheci cervejaria Libre em Corumbá, conheci cervejaria Adriática em Ponta Grossa, cervejaria Bavária em Marília, depois foi comprada pela Antártica, cervejaria Serra de Túlio Vargas. Então, eu comecei a fazer uma coleção de cervejas para ter material para pesquisar. Então, eu viajava, pegava cerveja. Minha primeira cerveja que eu defini a coleção era uma Brahma Porter. Alguém imagina uma Brahma Porter hoje? Não. Eu lembro Era da Brahma Black, eu nem sei o que era aquela cerveja, talvez uma Dark Lager, né? Então, e aí eu comecei a agregar conhecimento e que se tinha alguém que sabia, né, eu procurava conversar. Aí daqui a pouco é assim, ia ter show da banda em Getúlio Vargas. Aí eu pesquisava, tem uma cervejaria lá. Eu dava um jeito de ir lá na cervejaria, visitar para conhecer um pouco mais. Aí eu descobri logo
eu não podia dizer que era estudante de engenharia química. Uhum. Eu tinha que dizer que era baterista, porque senão, naquela época, tinha a questão da espionagem, né, Ah, industrial. caraca. Ok. Eu me lembro de falar com um engenheiro químico da Serra Morte, que era um holandês. Ele me sabatinava. Não, o que que é, o que que é alfa-ácido? O que que é amilase? Né? Era engraçado. Mas, e aí eu comecei a agregar um conhecimento, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ficar conhecido como baterista, né? Como integrante da banda. Nenhum de Uhum. nós começou em 86, vai vendo. Vamos Uhum. fazer 38 anos esse ano, né? E aí, com essa história das viagens, o pessoal tinha uma pauta sobre cerveja em algum lugar. Cara, tem que. Faz entrevista com o mestre cervejeiro da Brahma, ele vai dizer a mesma coisa sempre, da Antártica, ele diz a mesma coisa sempre. Chama o gordinho da bateria, aquele que entende de cerveja. Aí vinha uma pauta e estudava para responder a pauta. Aham. Daqui a pouco pediram para escrever um texto para um jornal, daqui a pouco pediram para dar um curso. E assim eu fui me localizando, Uhum. sempre no tempo ocioso da banda, Certo. mas sempre com muito interesse. Então, conheci pessoas, né, que me ajudaram bastante nessa formação, e quando isso virou uma realidade, eu logo já conhecia o Dado Biero, já conhecia o pessoal aqui. Quando a Eisenbahn foi criada em 2002, eu já fiz show, o Juliano veio conversar, que o Juliano é baterista. Uhum. Então também, né, curti a história. E isso foi criando uma rede de amigos cervejeiros. E eu, como já tinha algumas informações, eu ia agregando esse conteúdo aí. Fácil, simples, sem, né? Tem Uhum. gente que se focou muito mais em estudos específicos, que eu acho o máximo, acho barato, né? Mas na época eu era um generalista que dava uma Uhum. comunicação cervejeira que era possível de ser compreendida, isso é o principal. Até eu chegar a escrever na Folha de São Paulo, né? Primeira coluna sobre cerveja na Folha de São Paulo, fui eu que assinei, era Caraca. quinzenal, era uma semana, era a Alessandra Cuervo, outra sobre vinho, outra semana era eu sobre cerveja. E fui super. Todo mundo colaborou bastante, informações, para eu poder trazer coisas que fossem realmente relevantes para estar Uhum. no caderno Gastronomia da Folha de São Paulo. Caraca, Sadi. E essa tua visão assim, dos termos mais. Busca de um texto mais de fácil leitura e tal. Isso foi uma preocupação tua do início? Porque como a bagagem da engenharia química, toda essa paixão, a gente tende. A gente, assim, né? Os leigos que começam a se apaixonar por um tema, independente se é cerveja, futebol, se é música, a gente começa a nichar muito os termos, né? E. Então, mas Gleison, é justamente isso. Eu, que eu vi no curso. Tinha professores que comunicavam a matéria, outros impunham a matéria. Uhum. Aqueles que impunham a matéria eram extremamente técnicos. E assim, dentro de uma universidade, até não acho tão errado. Mas eu me identifiquei com aqueles que te traziam para a vivência. Uhum. Como é que o cara que nunca tomou uma cerveja amarga de 40 IBU vai entender? Como é que o cara que nunca tomou uma cerveja turva vai entender? Uhum. Como é que o cervejeiro que só mistura a receita vai saber por que deu diferente lá na frente o resultado dele? Então, comecei a fazer mensagens coletivas, explicando um pouco a química dentro do processo. Fiz isso na CUD aí, Uhum. a gente fez em diversas cervejarias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, assim, para mim é isso. Para a gente poder ah, aí, ó, Copinho da aí, CUD aí. amigos da CUD, grande abraço lá pro Brunão, para toda a equipe lá, pro tenho um carinho muito grande, né, Uhum. pela garotada, desde que a CUD era um quinteto de caseiros, conheço eles lá, que Uhum. faziam a cerveja. Mas isso daí acabou. Foi essa linguagem tua que acabou te levando ao
ao mestre cervejeiro? Ou foi a tua já Cara, eu creio que pré-conexão foi. com o Juliano Mendes aí, que tive o prazer também de trocar ideia com ele, gente Não, boníssima? certamente o Juliano pode ter sido um vetor, não, uma indicação. Ele indicou alguns. Há o pessoal da Heineken, né, que entendeu que a minha figura seria interessante para dividir com o Juliano e com a Bia, Uhum. né, essa questão. E claro que os anos de Folha de São Paulo ajudaram muito também, Sim. né? Eu não sabia. Quando me entraram em contato comigo da Folha, o editor me pediu, eu gostaria de ler 3 textos teus sobre cerveja. Uhum. Aí eu mandei o primeiro, era um texto que eu falava, que era assim, não me fale mal da Pilsen, o meu primeiro texto. Nossa Não me senhora. fale mal da Pilsen. Né? E aí eu mandei com 5, 6 mil caracteres. Uhum. E o editor chegou, ok, ah, eu quero esse texto agora com 1.800 caracteres. Uhum. Velho, isso é um Caraca. troço que, cara, para quem escreve e encadeia o conteúdo, Uhum. fica cara, é uma tortura fazer isso. Nossa Mas senhora. cara, eu vou escrever na Folha, cara, se der certo. Fui lá e Aham. fiz. Segundo texto, mesma coisa. Segundo texto, acho que era sobre Stout, eu acho que era. Aham. Outro mil Stout, não me lembro. Agora não me lembro mais dos outros 2 textos. A mesma coisa, me pediu com. Então eu queria saber o poder de síntese. Né? E aí Uhum. tu filtra aquilo que é importante que seja compreendido. E certamente isso abriu outras portas. Uau. Parabéns. E, pô, E é uma coisa que cara. eu bato muito. Eu fui, eu fui jurado também nos concursos de Beer Sommelier, Uhum. né? E me pediam dicas. Eu digo, a dica que eu dou, não tenta dar aula de cerveja para o cliente. Nossa, fantástico isso aí. Responde o que ele perguntar. Mas não começa a botar todo o teu conhecimento na mesa, porque ele está querendo beber cerveja, não ter aula. Uhum. Então é isso. Fala o que é necessário. Fala o que vai agregar, o que vai, entre aspas, vender. Cara, Aí tu vai ser compreendido. pô, total. Relembrando de episódios passados aqui, a gente tá conversando, vem vários insights. É, eu lembro de um que a gente tava falando sobre atendimento, né? Acho que foi um episódio bacana com a Erika Rocha, falando Aham. sobre atendimento. E, assim, de presenciar muitas vezes bares, né? Tipo, o cara chegar pra comprar uma cerveja e quem tá servindo, você prefere cerveja mais ácidas, mais malteadas ou mais lupuladas? Irmão, Vixe, não, pô. Calma, quer tomar calma, cerveja. calabreso. É. Mas isso é interessante também porque, claro que, pô, a gente não vai conseguir desdobrar isso, mas tem a ver com o próprio treinamento da galera, como a gente falou aqui do próprio cervejeiro, o CNPJ não tem tempo, imagina um bar, né, que tá ali quebrando pau, mas isso que você falou é muito interessante, né? Da gente não ter medo, da gente não ter medo de ir pro básico, né? Tipo, você gosta de doce, você gosta de... de repente o cara tem uma sour de abacaxi, e a pessoa detesta fruta, porra, detesta Ah, abacaxi. Ela nunca vai conseguir dar tem aquela como? saída, né? E não vai ser uma pergunta se ela gosta de cervejas ácidas que vai gerar um interesse. Por exemplo, eu tenho uma prima que gosta de IPA, adora IPA, mas detesta maracujá. Então o Uhum, cara já sabe que não dá para dar uma IPA amarillo, citra, uhum. entendeu? Vai para English IPA que ela vai ficar feliz. Algum problema? Não. E não me fale mal da Pilsen, pô. E não me fale mal da Pilsen. Vamos arrumar briga. Pô, cara, mudando aqui um pouco, não o rumo do papo, né? Porque na verdade tudo tá entrelaçado aqui e a gente vai continuar nesse entrelace. Assim como a cerveja artesanal ou mainstream e suas especificidades, segue a música, né? Também se metamorfoseando ao longo do tempo, né? Indo do vinil ao streaming, com doses cada vez maiores de automações, de robôs, inteligência artificial. E ao mesmo tempo também voltando ao vintage, né? Com o próprio retorno das vitrolas, dos vinis, dos clubes de assinatura de vinil.
Sim, e aos revivals de bandas, né? A gente, pô, em 2023 a gente viu a reunião do Titãs, que foi um sucesso brutal. sensacional. Eles vão tocar agora no Lollapalooza. E tá pra acontecer também agora o encontro do Augusto Lix com o Carlos Maltz, dos Engenheiros e tal. Tá Isso. faltando só o Humberto topar essa aventura. Mas assim, a galera tá no frisson. E esses retornos são muito, muito interessantes. Enfim. O Nenhum de Nós, cara, ele segue como uma rocha ao longo do tempo, sedimentada aí, alicerçada ao longo do tempo, no finalzinho do copo ali, decantada. E como você observa, cara, a trajetória da banda no meio das mudanças de tendência, né? Claro que tem, pô, muitos anos da banda se falar, mas desse ponto de vista da mudança de tendências e até das expertises, né, de como lidar com os formatos, como reaprender, né, apesar de ser uma banda que está sedimentada e com um posicionamento bacana em relação ao próprio sul do país, a defesa de ter ficado, né, não ter ido pro eixo Rio-São Paulo e tal, enfim. Queria que você traçasse esse paralelo aí das tendências e expertises ao longo desse tempo, ao longo desses quase 40 anos de banda. Então, sei lá, uma abordagem artística é que a gente nunca previu muito nada. Quando a gente começou a banda, nós éramos três colegas de colégio que estavam na universidade, que gostavam bastante de rock inglês, estavam respeitando o novo rock nacional, cada um tinha uma outra vertente que curtia mais do que o outro e tudo mais. A gente resolveu fazer uma banda porque a gente achava que da nossa ótica, né, sulista, a gente poderia agregar alguma coisa. A gente nunca quis imitar ninguém Uhum. e não sabia quanto tempo ia durar. Não sabia. Daqui a pouco a gente tocou, foi visto por empresário. Aí a gente foi gravar uma fita, nós não tínhamos pensado em gravar uma fita. Uhum. Aí a gente gravou a fita, esse empresário levou, ah, mostrou numa gravadora, a gente fez um show gravando ao vivo, a gravadora ouviu a fita do estúdio, ouviu a fita ao vivo. Não, vamos querer essa banda. Então a gente foi gravar em São Paulo, nunca tinha saído de casa mais do que 10 dias, sei lá. Uhum. Ficamos um mês gravando. Aí uma música começou a fazer sucesso, que é a Camila, então a gente teve que ter um escritório. Então a gente foi entrando na onda. Uhum. Óbvio que era vinil e cassete na época. Nunca se imaginava que é de outro formato, não se Sim. pensava nisso. Quando apareceu, muitos céticos falaram, né, que não é a mesma. Não, não é o mesmo, mas é o que tinha, é o Uhum. que faz acontecer, né? Então, o Nenhum sempre, primeiro, foi fiel às suas origens, à sua base, a sua cultura musical, mas sempre ficou com o ouvido aberto, ouvindo tudo que estava acontecendo, que estava voltando. Por isso que o nosso som também não estagnou, Uhum. né? A gente, se olhar o longo da nossa carreira, aí dos 18 discos, a gente tem muitas vertentes que a gente ah, tentou, conseguiu mais ou menos, mas o importante é que a gente acha que o bem maior é a banda, não é o que cada um pensa ou o que o mercado define. Uhum. Se tu imaginar que no mesmo ano que o Nenhum foi o mais tocado, lá, com a mudando de Camila para Sonata de Mármore, o segundo é Roberto Barbosa. Vai Uhum. comparar de que jeito? Aí passou 2 anos, o que mais tocou foi a Marisa Monte. Aí depois veio a Daniela Mercury. Então tem que entender que o sucesso te traz um tipo de público que não é o teu público, é o Sim. público do sucesso. Então, se tu te render a isso, tu vai ficar sem identidade. Então, a gente sempre forçou o pé, e uma das maneiras que a gente enxergou de manter essa identidade foi continuando aqui no Sul. Tivemos períodos pequenos em São Paulo, e também a gente viu, não, o negócio é ficar no Sul. Uhum. Pouco tempo depois, vimos bandas mineiras com o mesmo comportamento, né? Uhum. De não sair de BH. E, e assim, pagamos um preço por isso, se a gente for comparar com outras bandas, talvez. Uhum. Mas qual é a banda gaúcha hoje que se tem como referência? Uhum. Acaba sendo Nenhum de Nós, ok? Engenheiro do Havaí, mas Engenheiro do Havaí vai voltar agora, não está existindo. É Uhum. Humberto, que tem um excelente trabalho, Uhum. curto muito lá com o Rota e com o Bisonho.
né? Mas são maneiras diferentes de levar o mesmo tema. Eu acho que, seja qual for a plataforma, né? Quem cria tem que estar conectado com o seu público, e a gente conseguiu essa conexão. Pô, maravilhoso, cara. E você tem. Eu já escutei algumas vezes você falando da música. Hoje a música é a granel, né? Isso. E a gente pensar na defesa de vocês. Lógico que não existia Spotify, não existia também. Não existia ainda a música a granel. Apesar de, sei lá, tinha os compactos, mas os compactos eram só promocionais pra rádio, né? Acho que não Não, tinha. mas tinha fita cassete. E Mas. eu gravava do rádio fita cassete com uma de Ah. cada banda. Então a gente tá preparando o espírito. Cara, mas isso é muito forte, né, de se ouvir, principalmente nesse momento atual, que é um momento de difusão de identidade. Sim. Né? Tá muito difuso e ao mesmo tempo as pessoas, as bandas que estão começando, ou então as bandas que já têm alguma carreira, mas não está consolidada, e, tipo, defendendo a identidade, seja pela estética, seja pela É. timbragem, enfim. Mudou fundamentalmente a mecânica de ouvir música, Uhum. né? Ninguém mais hoje pega o disco da sua banda e escuta do início ao fim. Isso é raríssimo, ponto fora da curva, Uhum. né? Outra coisa, o acesso a tudo certamente é muito fácil, Uhum. mas antigamente tu tinha a parceria que tinha o mesmo estilo que tu gostava e te indicava. Hoje em dia tu tem uma metralhadora, tu tem um leque grande demais. Uhum. Ok, é bom ter o leque. Agora, o que eu digo, quando é que tu para ouvir música, cara? Tu ouve música enquanto faz outras coisas. Sim, Tu cara. tá olhando tu botou um som legal, mas tu tá olhando o teu Insta, tá olhando o teu WhatsApp, tá olhando alguma coisa. Sim. E outra coisa, tu ouve música com som, qualquer coisa, velho. A gente antes tinha aparelho de som, tinha, né? Parava para ouvir música. Uhum. Hoje em dia não. A gente antes lia a capa de disco. Hoje em dia não. Não tem. Então o que eu digo, música virou isso, virou a granel, Uhum. né? É, quem ainda está voltando pro vinil, ok, lindo, é isso mesmo, tá? Acho bacana. Eu ouço vinil em algumas ocasiões, mas no dia a dia não. Uhum. E que eu digo, é uma minoria. Olha o preço que está o vinil, inclusive, né? Pô, É vinil uma é minoria que tem caríssimo. acesso. Não, caríssimo, cara, mas essa reflexão ela é até interessante, até assim, expandindo para cerveja, como, por exemplo, as localidades, as regionalidades, né? Como elas são importantes para depois você somar o todo e você buscar contar a sua história, você trazer uma referência que seja geográfica, real, né? E investida, revestida de identidade. Tipo, no momento, apesar de. Enfim, claro que tem vinil também, mas, sei lá, o trabalho que o D2 tem feito com o Iboru, com os outros discos, Emicida, que a galera que ainda investe Sim. no álbum, né? O FBC aqui em BH também. É a galera que investe no álbum e, pelo menos eu observando o meu olhar, é que funciona. Também ainda continua funcionando. É mais difícil, é mais aguerrido. Né? Claro que, por exemplo, a gente comparar o Marcelo D2 é um cara com projeção gigante. Claro. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o FBC ele tá crescendo cada vez mais, pô, e tem apostado em álbum. E isso é legal também, a gente deixar também pra quem tá vendo que pra também não desistir do álbum em si, né, cara? Porque uma hora vai encher o saco esse tanto de feat, esse tanto de single, e Sim. a galera vai querer se reconectar. Eu acho que esse é um movimento que está acontecendo nas redes sociais. Já tem até vários estudos sobre isso, vi vários vídeos sobre isso, da galera que é mais low profile, que está buscando outras formas de conexão, de outros tipos de conteúdo. Claro que o preço do vinil é um impeditivo bizarro, mas ao mesmo tempo outras pessoas acho que têm lançado no digital esse rolê do álbum que vale a pena a gente prestar atenção também um pouquinho. Isso um momento que a gente tem que pensar muito. Nós, agora no próximo trabalho, a gente vai
deve começar esse ano, né? Produzir um trabalho para ano que vem. E a gente, durante a pandemia, a gente tinha chegado à conclusão que tem que ser só lançar EPs ou singles Uhum. para fazer um EP, porque não tinha sentido o pessoal querer um álbum. Um álbum. Mas a gente também ouvindo, como a gente tem essa trajetória, já tem fãs mais estabelecidos também, que o pessoal acha que não, acho que a gente pode fazer essa proposição também. Então a gente está nesse brainstorm aí, para tentar entender como é que a gente vai aparecer nesse próximo trabalho inédito aí. Não, bacana. Então eu peguei aqui no ar um brainstorm do Nenhum de Nós aí. Então, será que escreve É, nos comentários aí pra quem tá vendo no YouTube se vai, o Nenhum de Nós vai lançar EPs, singles ou um álbum completo com uma história amarrada em um livro na sequência, junto com um guia de harmonização de cerveja. pronto. Aí. Sadi caminhando. Aliás, até Ah, uma brincadeira que eu tenho feito ah. bastante. Já fiz em BH duas vezes Sim, com o estivemos aqui. Rick Coctus, que é a degustação acústica, né? A gente faz uma harmonização, né? Sim. Tivemos chefe também, o Juliano Caldeiro, o André, foi genial. E a gente faz uma proposição de uma canção que vai estar harmonizando com o pairing, né, da cerveja com aquele prato que foi criado. Então é legal a gente conectar todos os sentidos, né? Fica Fantástico. muito. Eu A estive gente tem feito nessa. bastante. Não, Oi? não sei se foi a mais recente que você fez, mas eu estive em uma proposta pela Arpearia. Deixar até um abraço pro pessoal da Arpearia, Fábio e o Isso, Celso. a arperia foi a mais recente que eu fiz. Foi muito legal, foi muito legal. Foi divertido com o Ricardo Cocto de Pato Fu e foi legal pra caramba. Foi uma noite muito agradável. E é isso, né? Porque a gente propõe fundir as linguagens e, enfim, no final meio que tudo acaba em samba. Estava esse. Então, mas é isso, é porque a gente, ao longo dessa trajetória, a gente criou uma relação muito forte com Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, tem grandes amigos aí, e nenhum de nós tem, então, para a gente é como estar em casa, né? A gente se sente como em casa. E quando tem a oportunidade de trazer essa veia cervejeira aí, né, para esse meio, acaba completando ainda mais, né, o que é o burgomestre. Bom, maravilhoso. Inclusive, queria registrar nesse papo essa curiosidade do seu nick, do seu codinome, porque o que é burgomestre? É uma brincadeira que é o seguinte: Uhum, ah, as pequenas cidades eram chamadas de burgos, uhum, né, na Europa, os burgos. E aí lá, aquele cara que era um pouquinho mais velho, que sabia um pouco mais do que os outros, ele ajudava nas discussões de briga por terreno, né, por área de terreno, briga de família, briga de casal. Então ele era o mestre, assim, por ser mais velho, era o burgomestre, né, Burgmeister, seria em alemão. E tem uma charge, um meme histórico muito antigo, um desenho e um manuscrito em aquela letra gótica, uhum. que é o burgomestre lendo, um pergaminho onde ele dizia para a população que não era para urinar nem defecar no rio, porque no dia seguinte iam fazer cerveja. Iam fazer cerveja com aquela água, então não era para usar o rio para essa finalidade, porque iam fazer cerveja. Então a brincadeira é essa. Muito massa. Então, na beira do Arrudas tem no próximo carnaval você com essa plaquinha. Então. Pronto. O Genial, Gleice. Sadi, começando aqui a pedir as nossas saideiras, né? Sim, Que pelo menos em Minas Gerais a gente começa a pedir a saideira assim que chega, né? Ó, desce a primeira e pode já crer. começa a saideira. Enfim, eu falei que tudo acaba em samba. Você tem uma conexão com o samba também muito legal também. Ah, Eu acho que a roda de samba ela se assemelha também muito com um balcão, né? Eu acho que é aquilo. Inclusive, batuca-se muito no balcão. Eu queria que você puxasse pela memória, assim, ou que você relembrasse algo de alguma história nessa tua trajetória que tem o lado A e o lado B bem definidos, assim, em relação a cerveja e música. Alguma história de balcão que te marcou,
ou Então, que você leva com carinho, com emoção aí no seu peito? estava eu com 17, 18 anos, né, cursando engenharia, mas ouvindo de tudo, ouvindo rock, ouvindo samba. Minha família veio de Pelotas, uma terra muito sambista e tudo mais. E aí eu tô no prédio da matemática, lá aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e vejo três caras tocando samba. Notadamente de descendência libanesa, né? Uhum. Estereótipo, narigudo e tal, tocando violão legal. Um cara vestido de gaúcho, de cima a baixo, aquele de livro, de desfile do Di Farroupilha, tocando um cavaquinho Nossa. violentamente bem. E o Jorginho, um amigo meu, um negro canhoto, tocando, virou meu amigo, né? Uhum. Tocando um pandeiro com uma levada impressionante. Aí eu já começava a tocar samba Uhum. lá na praia, sambão, pedi, ó, posso trazer meu AG, aquele chocalhinho. Certo. E aí, no outro dia, me juntei a eles. Era sextas-feiras, isso, que eles se juntavam. E eu decorava rápido letra de samba, assim. Os Uhum. sambas que estavam lançando na época, eu já decorava e já ajudava a cantar. E aí um dia veio a diretora da matemática, né, e pediu, olha, dona Lúcia, vou pedir para vocês se retirarem do bar, que no bar da faculdade não vendia bebida alcoólica. Não, Ó, era proibido dentro da PUC. ok. Pedi para você retirar porque ninguém mais vai para aula, fica todo mundo aqui vendo vocês tocar, ninguém vai para aula mais sexta-feira. Aí ela fez com que a gente procurasse um bar atrás da PUC, que era o Bar do Maza, que era uma venda, um boteco de esquina, balcão de granitinho e coisa. Uhum. A gente ficou ali, pediu uma cerveja, ficamos tocando, e ele chegou assim, ó, vem sexta que vem que a cerveja é por minha conta. E aí no Olha. balcão do bar se criou a profissão de músico. Ali para você ganhar para tocar. Primeiro foi cerveja, depois tinha um cachezinho. Então a gente ia lá e a galera saía da PUC para ir ver a gente tocar. E aí ali naquela época a gente tomava Uhum. a Polar ainda feita em estrela, que era uma cerveja que era uma Export, o nome da Polar é Polar Export. Uhum. Ela tinha malte Viena na época um pouquinho. Depois virou uma cerveja de rótulo barato, como é até hoje da Ambev. Uhum. Mas a gente começou com esse, e a gente sabia que a Polar era feita em estrela porque o carimbo do lote ainda era em cor de carimbo, não era, não era com letrinhas a laser, né? Era Em essa. homenagem a você. Olha aí, ó, tá aí o copo, a caldeireta da Polar Export. Nossa, que legal. Então aí, vamos dizer que o músico profissional se criou no balcão de bar também. Caraca, Sagi, muito potente, cara. Eu lembro do, assim, lógico que a gente não tinha um balcão aqui na UFMG, né? Acho que faltava só isso, porque na verdade até a proposta do nome é um pouco disso, né? O balcão está em todos os lugares. Então, para quem é da Isso. UFMG e lembra do Bar da Bio, enfim, na Tora, na geografia e tal, como a universidade também catapulta outros profissionais, fora inclusive dos temas que a pessoa está estudando, né, cara? Isso é doido demais. Exato. Aí tem um colega que a gente tocava no centro acadêmico Uhum. da engenharia na PUC, e aí cada um foi para um lado, ele tocava violão, cantava e tal, e hoje nos encontramos. Ele pediu uma consultoria que ele está com fabricando equipamento cervejeiro, né? Então as coisas vão e as coisas voltam. Pô, fantástico isso aí. Pô, fantástico demais. Obrigado por essa história. Então, você que está aí na universidade pensando em ser músico e tá batucando às sextas-feiras, então você pode ter uma banda de sucesso no Brasil inteiro. Então é só acreditar no seu sonho. Enfim, Mas não se esqueça da cerveja. por favor. E, inclusive a Polar tem uma memória afetiva muito boa com a Polar. Nossa, eu gosto muito da Polar. Essas caldeiretinhas, elas me pegam muito. É uma da Brahma, uma Polar e uma da. Aham. Ah, esqueci agora, acho que é da Antártica. É da Antártica, né? Da O, Antártica. o Nené, o Neto, quando vinha a Porto Alegre, para o meu desespero, sempre quer tomar Polar. Nenel maravilhoso, vai estar com a gente também em breve. Espetacular. Né? Nenel é Porra, Nenel um é uma irmão que eu tenho entidade. em Belo Horizonte.
É uma entidade demais. Aqui, Belo Horizonte tem muitas entidades, né? Tem. Inclusive, a gente está aqui no Segunda Dose, entrando para Segunda Dose, que é o quadro que trarei, estará sempre comigo em homenagem à minha turma de sommelieria lá na Escola Mineira de Sommelieria, chamada Segunda Dose, que estava na época da Ah, vacina, e tá. a gente batizou essa turma de Segunda Dose porque a gente nunca fica na primeira, né? Genial. Pode não ter a terceira, mas sempre haverá a segunda dose. Que é um quadro, cara, que a gente propõe e convida quem tá aqui com a gente a harmonizar uma música com uma cerveja. Isso daí sempre vai existir comigo aqui. Eu queria que você pensasse, então, escolhesse ou uma música, ou um artista, pode ser a própria música de um de nós, alguma coisa que você queira trazer, pode ser mais do que uma harmonização, se quiser fazer um trio aí também. E... Não, eu já vou largar agora já, Aham. já que tu mostrou aí também o copo da CUD. A gente fez uma cerveja colaborativa, Uhum. né, na CUD e que a gente batizou de Outono Outubro, Uhum. né? E Bebi. é uma canção do Nenhum de Nós, uma canção um pouco conhecida, mas é um rocaço pegado, e já que a CUD é cerveja de rock and roll, vamos, vamos fazer essa homenagem a essa galera aí, esses parceiros, né? Que afinal o mestre cervejeiro se chama Rock, né? Não é por nada. O estilo qual era mesmo, Sadia? Do outono outubro? Da Era cerveja? uma. Estou no outubro. É assim, eu não faço muito cerveja em cima de guia de estilo, Uhum. né? Mas ela era uma Amber Ale, Sim, mais irada. sim, sim. Pô, fantástico, cara. Então, vamos harmonizar. Já tá pronta a harmonização, porque na final tem uma cerveja E tem a música. de uma música. Então, outono outubro, no nome de nós, com outono outubro da CUD, em collab. Você assinou a cerveja? É uma collab? Assim? É uma collab junto com É. a CUD, quer dizer, era uma aula, Uhum. né, por cervejeiros caseiros, onde a gente explicava, né, a química na cerveja. Muita gente participou, a Jaque Escola de Sommelieria foi, o Cláudio Botelho foi, Uhum. tinha uma galera lá, né, participando. Pô, fantástico, cara. Não estava aqui previsto para te perguntar isso, mas já que a gente falou da outono outubro, eu bebi também a Ventania. Eu acho que você participou da Ventania numa cerveja Sim, a ventania com a é uma CUD receita que também. eu fiz para Prazeres da Mesa aqui no Sul, e eu quis replicar ela, Uhum. porque ela é feita com ingredientes locais aqui. E aí eu quis fazer a mesma receita com ingredientes locais aí da região, né, das Alterosas, hein? Sim, e teve a São Sebastião também, né? Foi a CUD, São Sebastião e você Cudes, participando dessa. exatamente. E aí essa cerveja tinha adição de cogumelo, orelha de pau, né, de canjiquinha e de lúpulo mineiro. Fantástico, fantástico isso aí. Então, Danilão, sobe o som, que eu esqueci de falar o sobe o som. E voltando aqui, tem mais alguma cerveja engatilhada para sair? Com. Não, aqui Ah, agora eu tô ah, de boas. É ah. aquela frase, né, que muita gente não gosta, mas beba menos, beba melhor. Sim, pô. Mas sempre há espaço pra gente ampliar esse universo. Não, claro que É, sim. Não, é que. não, etílico musical, porque as cervejas de banda, é claro que a gente não consegue nem entrar nesse tópico agora, senão a gente fica umas 2 horas falando. Ah, É, é. eu acho que as cervejas de banda, elas fazem elas têm um papel fundamental, fundamental não, mas é um papel muito importante, muito bacana pra quem é fã de música e vai tipo no empório, vai no mercado central da vida, esbarra com uma cerveja do Raimundo, cerveja de nós e tal, cerveja do Titãs, claro que tem, falando de Bamberg, falando de Colorado, tem uma porrada de marcas aí envolvida nesse rolê, CUD, Velhas Virgens tem uma cerveja Velhas Vis, sensacional. com a Invicta, né? É, É, o Tuca Paiva, o baixista cervejeiro. Nossa, isso daí é bom demais. Então, enfim, procurem, vocês, quem tá vendo isso daqui tem uma banda e que gostaria muito de ter a sua cerveja, a cerveja da banda, procura algum cervejeiro da sua cidade, troca uma ideia porque é viável, gente. Aqui atrás de mim, Claro que que não dá pra ver, o Angra tem uma cerveja com a coruja, é, sim. enfim, o Medjai aqui em A BH Lon também. fez uma cerveja para aqueles Priester.
Tem a Lon do Aquiles, né? O Medjai com a Falk também aqui em BH. Isso é muito legal. O Sim. Eminence com a Cud. A Cud tem, pô, a Cud é fantástica. Enfim. Enfim, e caminhando então para as expulsadeiras e relembrando também. Vamos fazer uma com a Prússia, então, velho. Ué, cara, a Prússia tá aí, na verdade. Fica aqui até meu desabafo com a Prússia Beer, porque já era pra ter existido a cerveja de Sadi e Rafael Bittencourt, que Opa, a gente fez uma live nessa Sadi, um tempo atrás, alinhando vocês dois que foram convidados assim icônicos do foi papo muito bacana. Foi e, show de bola. e dois músicos espetaculares e as duas bandas com cerveja, né? O Angra com a Coruja, você com essa parceria com uma porrada de cervejaria. E a gente propôs pro Fernando fazer cerveja do Angra, né? Do Angra com o Neon de Nós misturado. E ficou faltando isso daí. E agora tomei como legado. Como. Pode ser colaborativo com o Balcão 360 também. Vamos Ué, embora. bora demais. Eu fiquei até emocionado. Fechou? Fiquei até sem palavras agora. Então, saúde. E Valeu. esse brinde aqui chegando nessa reta final de papo. Dedicar também a Paulinho Xisto, né, cara? A gente teve agora no show Sepultura aqui em BH, despedida do Sepultura, na turnê do Celebrating Life Through Death, foi fantástico. E, cara, eu tenho no currículo muitas coisas. E uma que me deixa muito orgulhoso foi ter bebido com Paulo Xisto e Marco Falcone, e Max Falcone lá na Casa Falk, e falando muita Eita. besteira. Foi muito legal. Então, um abraço pro Sepultura também, pra todo mundo que tá O acompanhando. Sepultura vai fazer em Porto Alegre, aqui em breve eu vou, certamente. Vou lá tomar uma com PX. Eu posso dizer que tive o prazer de diversas vezes fechar o bolão com o PX. Porra, porra. Aí você me humilha, Sadi. Só tinha isso pra falar. E fui no bar dele em De Amsterdã, Amsterdã. né? Porra, fantástico. Que é muito legal. Porra, fantástico, fantástico, fantástico mesmo, cara. E eu trouxe pra esse momento pro final porque eu acho que os bateristas, pelo menos nesse momento agora, nesse março de 24, os bateristas estão em alta, né, cara, com esse rolê todo aí da saída do Eloy, da chegada do Grayson E Recruitman, essa dança das cadeiras. Isso é bom também, porque isso acontece só com vocalista, com guitarrista, e é bom acontecer com batera também nessa G, pra trazer um pouquinho pros não, bateras, um pouco de acontece com o protagonismo, baterista né, cara? também, mas só. É, Viu, Gleice? Isso acontece também com o baterista, mas só quando o bater é muito bom que fica se sabendo, senão ninguém nem dá bola. pô, cara. Mas, cara, eu fiquei feliz de saber que você vai no show e depois você Oh, compartilha com a gente como claro que foi, né, sim. cara? Então, pra fechar legal que, né, pô, então, enfim, é a quarta saideira. Sadi, indica pra gente aí, pode ser em Porto Alegre, pode ser em BH, que você, pô, rodou muito. Um lugar bacana pra gente tomar uma cerveja e comer um petisco. Ih, rapaz, Essa, vou dizer uma coisa. essa sempre pega. Né, claro, é porque vieram 112 nomes à mente, assim, na hora. Né? Mas assim, ó, é, quando eu vou a BH, eu gosto de rever os amigos, né? Uhum. Então, ou vou na arpiaria, ou no Bar da Falk, entendeu? Esse é o ponto, né? Porque o lugar importa menos do que com quem a gente está. Então, fundamentalmente, a gente vai ser feliz. Em Porto Alegre, tem diversos botecos aqui. Eu acredito que a cena local está muito bem representada aqui a gente chama de quarto distrito. Eu recomendo o Jardim São Geraldo, que também tem música boa. As quintas-feiras tem um projeto com músicos autorais novos, então acho bacana a gente juntar essas coisas. E beba o quanto puder de cerveja local. Jardim São Geraldo, Porto Alegre, BH, Isso. Arpearia e Casa Falk. Acho que É três, isso aí. três nomes bons. E vai no show dos Engenheiros? Claro, quando tiver eu vou. É só eu ter agenda. Eu fui no show do Uhum. Humberto no ano passado, excelente show. Se tiver no Engenheiros, vou também, tranquilamente.
como você foi o nosso estreante e a vontade é não parar de conversar com você, né? Dado a tua simpatia, toda. Ah, cara, tudo que a gente aprende, eu acho que a gente aprende se divertindo contigo. É sempre muito agradável, é sempre muito legal. Você é um cara muito amável e é Obrigado, um Gleice. mestre. Pô, tu Você, também, velho. você é A realmente um gente não mestre. consegue conversar se não for uma via de duas mãos. Pô, valeu. Mas eu queria que você deixasse uma outra indicação. Outra indicação. Foi meu primeiro podcast sozinho. Então você sentiu qual é o clima desse rolê. Quem combinaria pra tá trocando uma ideia comigo aqui? Quem que você acha que combina com o clima desse podcast pelo que você sentiu e seria um convidado muito massa pra gente trazer pra audiência aqui? Bom, se eu falasse no Max Falcone, seria quase uma redundância, Uhum. porque eu sei que ele já vai estar. Nenel Neto também já vai estar, né? Uma grande figura. É, eu diria que quem tem uma abordagem legal, um pouco mais distante da cerveja, mas muito musical, e que está fazendo sempre um trabalho multidisciplinar que eu adoro, aí em BH, é o Rick Coctus. Ah, que legal, O cara. Ricardo Coctus é uma grande figura para fazer um bate-papo desse. Pô, fantástico. Ele tem uma pizzaria, não sei se ainda tá ativa, né? Que é um Está cara também ativa ainda, a Coctus Pizza, e ele tem uma cerveja da que fizemos junto uma cerveja que é a Fever, né? Uhum. Da Cud, acho que está descontinuada, e ele tem também um vinho, né? Então, assim, é cara que gosta do que é bom. Pô, fantástico, Serginho. Anotadíssimo está. Impregnaremos o direct de Ricardo Cocos. Show de bola. Falou, meu amigo. Deixa suas considerações, redes sociais, pra gente indicar pra nossa audiência aqui. Fica à vontade. Bom, não é difícil me encontrar. Pode seguir o Nenhum de Nós Oficial no Instagram. O Burgomestre Sadi com Y também, é o meu pessoal. Sou eu que olho, eu que respondo. E pode mandar direct lá, que posso demorar um pouquinho, mas chego lá. E continuo acompanhando, né, sempre esses movimentos, né, baterísticos e cervejeiros aí. E sempre que eu puder, vou a BH dar um abraço nos amigos, tomar algumas cervejas, comer alguns petiscos e Bom, fazer som sempre que possível também. Temos muitos amigos aí para sempre se sentir em casa. E a dica que eu deixo para todo mundo é cada vez mais tente se colocar no lugar do outro, ok? pô, eu acho que. Eu acho nada. Eu não acho nada. Tenho certeza que, pô, esse papo foi maravilhoso. Tenho que agradecer demais a Sadi. Falei, Valeu, meu velho. é burgomestre, não é à toa. Obrigado, obrigado demais, Sadi. Porra, Então tá, muita sorte aí com o balcão e vou ficar acompanhando aí para ver essas figuras que vão passar por aí, tenho certeza. sim, cara. Então, pô, Sadi, obrigado demais pelo teu tempo e disponibilidade. Quem chegou até aqui, seja no áudio, seja no vídeo, se inscreve, compartilha. Isso ajuda pra caramba, né? Todo mundo sabe disso, mas é bom falar. Quiser apoiar o nosso trabalho, chega em apoia.se/balcão 360. Quero deixar um abraço pra Ive aqui, que acompanhou o papo com a gente, nossa apoiadora, até o final. E foi massa demais, cara. Eu tô muito feliz. A vontade é de pedir um petisco e ficar Feito. trocando mais ideia. E, enfim, mas assim é a vida. A gente vai se Falou. encontrar. Teremos outras oportunidades. É, Vamos que vamos. certamente. Tá Então, recém começando, pensa bem. com certeza, com certeza. Acho que a adrenalina baixou um pouquinho aqui agora que eu tô anestesiado. Tenho mais uma triple IPA pra beber. Como tem o vídeo, Opa, aí vai baixar a adrenalina mesmo. agora eu Credo. vou beber com o Ricelli aqui no conforto do lado, relaxando aqui, ó. Uma triple IPA da Então sou Brewster capaz, sou também. capaz de me vingar então também aqui, ó. Vai de Triple IPA? Eu vou Ah, de Barley Wine. que isso, Adi. Olha só. Aí, Então, pela primeira vez, acho que eu vou abrir uma no final do episódio. Sadia, se não quiser abrir, fica tranquilo. Tá?
Mas, gente, queria convidar vocês todos a seguir a gente nas redes sociais, lá em @balcão360, 360. E me segue também no meu pessoal, né? Agora, a partir de agora eu vou falar algumas coisas da minha rotina, um pouco como é produzir podcast, como é produzir conteúdo. E é @coe, com K, Qoeh.Gleicin, que é o que eu mais escuto dos meus amigos. Qual é, Gleicin? Isso aí pode ser positivo, pode ser negativo, mas normalmente é mais positivo, né? Qual é, Gleicin? Mas de vez em quando tem umas chamadas também, né? Qual é, Gleicin? Sigam a gente lá, forte abraço. Quem acompanhou até aqui, Sadi, muito obrigado, valeu. Valeu, gente. Nos vemos Até a na próxima próxima. e Que que a a fonte fonte nunca nunca seque. seque.